Nulidade por falta de interrogatório. A falta de interrogatório do réu presente acarreta nulidade do processo. O que se considera réu presente? É o réu notificado, que comparece, o réu que comparece espontaneamente e o réu preso. Esses três são considerados réus presentes. O artigo 572 do Código de Processo Penal, ele prevê a salabilidade do artigo 564, 3, letra E, segunda parte. Essa letra E é a letra do interrogatório, mas a segunda parte não diz respeito ao interrogatório, sim aos prazos concedidos à acusação e à defesa. Então, os prazos concedidos à acusação e à defesa, a falta deles é nulidade relativa. A falta do interrogatório constitui nulidade absoluta. No caso de aditamento da denúncia para dar ao fato uma nova definição jurídica em razão de uma circunstância que não está descrita na denúncia, havendo aditamento, é necessário que seja realizado novo interrogatório, sob pena de nulidade. O interrogatório por videoconferência, ele está autorizado, mas só excepcionalmente. E é necessária uma decisão fundamentada para que seja feito o interrogatório por videoconferência. Por exemplo, quando algum risco, há risco à segurança pública, se o acusado comparecer ao foro, é um exemplo de causa. O interrogatório, ele é realizado ao final da audiência, depois de ouvir as testemunhas da acusação, depois de ouvir as testemunhas da defesa. Ouvida a última testemunha, é o momento do interrogatório. O acusado, ele possui o direito de conversar com o seu advogado nesse momento entre a inquirição da última testemunha e o seu interrogatório. A lei não esclarece quanto tempo podem conversar em particular. E a finalidade dessa conversa é, como um advogado possui conhecimentos técnicos, sabe o que é melhor para a defesa, quais os pontos, os itens que o acusado deve referir no seu interrogatório, essa conversa particular, ela é muito importante. O advogado deve, na audiência, afirmar que quer fazer a conversa, que quer ter a conversa, fazer constar isso em ata, porque a não concessão desse direito implica em nulidade. Quanto às perguntas, quem primeiro faz as indagações é o juiz. Quem segundo faz as perguntas, há quem sustente que seja defesa, porque o interrogatório é um meio de defesa. Mas não. Quem deve fazer em segundo lugar é o promotor. E por último, a defesa. Porque a defesa precisa falar por último. Ela precisa ter a oportunidade de esclarecer alguns pontos com o auxílio de seu advogado, que fará as perguntas cabíveis, né, ao final da audiência, que o interrogatório praticamente já é ao final da audiência. Havendo mais de um réu, e sendo um deles réu delator, esse réu delator deve ser ouvido junto com as testemunhas da acusação. As testemunhas da defesa devem ser ouvidas depois do réu delator. E o defensor do co-réu, ele possui o direito de fazer indagações, perguntas ao co-réu
delator. E havendo mais de um réu, o interrogatório deve ser feito em separado. E o interrogatório do réu, segundo o Código de Processo Penal, é o último ato a ser realizado na audiência. Antes, o interrogatório era o primeiro ato do processo, era o interrogatório. O réu era citado para ser interrogado. E o que aconteceu? Aconteceu que nas leis especiais, a lei das drogas, por exemplo, elas ficaram defasadas, elas continuaram fazendo previsão do interrogatório lá no início do processo. E sobre esse tema, a jurisprudência vacilou um pouco no início e tal, mas depois se deram conta de que essa transformação feita no Código de Processo Penal valia para as leis especiais também. Então, nas demais leis, nas leis especiais, muito embora haja previsão de interrogatório lá no início, o interrogatório é no final. Era isso, obrigado. Se gostou desse vídeo, clica aí embaixo no YouTube, se inscreve no meu canal, que às vezes eu faço algumas conversas informais sobre o processo penal.